Seja bem-vindo à STP-TV. Hoje vamos debater o tema Economia São Tomense, Caminhos e Descaminhos, com a ajuda de Elcídio Montoya, economista são tomense, quadro do BCP, que é o nosso convidado de hoje. Não saia daí, voltamos após uma breve reportagem. A economia ou ciência económica é uma ciência que consiste na análise da produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Este termo vem do grego e pode significar regras da casa ou administração doméstica. Esta é também uma ciência social que estuda a atividade económica através da aplicação da teoria económica, tendo na gestão a sua aplicação prática. A economia é geralmente dividida em dois grandes ramos: a microeconomia, que estuda os comportamentos individuais, e a macroeconomia, que estuda o resultado agregado dos vários comportamentos individuais. Atualmente, a economia aplica o seu corpo de conhecimento para a análise e gestão dos mais variados tipos de organizações. Hoje, vamos falar sobre economia, sobre São Tomé e Príncipe e também sobre vários desafios que se encontram ligados a esta temática. Não saia daí! Bem, vista a pequena reportagem, como disse, estamos com Elcídio Montoya, um amigo, parente, primo, uma pessoa, enfim, crescemos no mesmo bairro praticamente, as famílias são próximas, aprendemos a viver São Tomé e Príncipe de uma forma extraordinária, bastante, se calhar até diria eu, exageradamente apaixonada, e depois, enfim, voltámos a reencontrar-nos já aqui em Lisboa, por altura dos nossos estudos, mas sempre a debater São Tomé e Príncipe, depois as redes sociais e depois. Bem, a verdade é que já me apetecia ter aqui o Elcídio há algum tempo. O convite também já foi feito há algum tempo. Agora é possível e tudo gira à volta do último encontro que tivemos, que foi exatamente no pós-eleições eleitorais, ou das legislativas, 12 de outubro de 2014. Os estudantes do Núcleo de Estudantes Africanos da Faculdade de Direito de Lisboa convidaram-nos para, enfim, um momento de palestra, um momento de talk, digamos, sobre aquelas eleições e os seus resultados. A conferência, ou a palestra, chamava-se STP Eleições e Futuro. Eu achei muito estranho, ou muito estranho não, achei muito propositado o título da palestra dada pelo Elcídio, que era Economia Precisa-se. Impressionou-me o conteúdo, também não era nada de novo para mim, porque tem muito a ver com a forma como ele pensa e a forma como eu fui vendo a fazer evoluir o seu pensamento sobre o país, a sua visão, digamos. E então, desde esse momento, aliás, anterior a esse momento, eu já sabia que ele tinha que aqui vir, mas a partir desse momento, mais necessidade ainda havia de o trazer. Finalmente é possível. Elcídio, obrigado por estares aqui connosco. Abílio, eu aqui que agradeço essa oportunidade de vir trocar algumas ideias sobre, enfim, aquilo que nós já temos vindo em outros círculos, enfim, mais restritos, sem grande audiência, sobre o nosso pensamento acerca da evolução de São Tomé e Príncipe nestes últimos, já 40 anos pós-independência. Espero que seja uma conversa agradável para os senhores telespectadores e estamos aqui para falarmos e debatermos nesse... Né? Portanto, é uma breve conversa que não vou evitar naturalmente questões muito técnicas e maçadoras, dar apenas, enfim, ideias muito gerais sobre aquilo que penso sobre a evolução da economia de São Tomé e Príncipe. Economia precisa-se. Que economia que se precisa? Que economia que esse país necessita? Precisamente. A economia precisa-se. Para mim, do meu ponto de vista, e isso podemos recuar a uns 40 anos, a questão que se colocava à data da independência era se São Tomé e Príncipe seria ou não um país viável. Essa questão foi muito debatida. E não é obra do acaso, temos, enfim, o grande slogan da chamada luta pela independência, pós-74, mas vou falar antes, foi a independência total. Independência é sempre total, não há outra. Independência é total. Portanto, o total é um acréscimo que deriva precisamente do debate acerca daquilo que seria o futuro de São Tomé. Das dúvidas, não é? Das dúvidas. Portanto, teve que se enfatizar que era uma independência, mas tinha que ser total. E é esse total, de alguma maneira, que depois veio marcar todo o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. A economia precisa-se porque atualmente São Tomé vive um estranho sistema político, social e económico. Temos um país que vive essencialmente de ajudas externas. 90%, mais coisa menos coisa, do orçamento do Estado é financiado por ajudas internacionais. Obviamente que, se nós formos buscar
o orçamento da então província de São Tomé e Príncipe, penso que não tínhamos 90% do apoio do Governo Central de São Tomé, de Portugal, digo. Isso revela que depois da independência não se seguiu uma independência económica, mas sim um agravamento da dependência económica. Portanto, estamos hoje, economicamente, mais dependentes do que éramos em 1974. E é essa reflexão que os santomenses têm que fazer. E é isso que não vejo que esteja a ser feito. Naturalmente, quem conhece a economia, e os dirigentes sabem perfeitamente, essa é a situação. Agora, a questão é que, se calhar, o resto da sociedade não interiorizou de forma adequada essa situação e não temos estado a tomar medidas para aliviar e reduzir essa dependência, essa forte dependência em relação à ajuda externa. Uma coisa interessante, porque começando, enfim, aflorando muito brevemente a estrutura da economia colonial são tomense, sabemos todos, enfim, repetir isso é um clichê, que a monocultura do cacau era preponderante, que também para o orçamento da província era essencial a transferência do governo central, digamos que o governo colonial português. Há quem diga que estava na ordem, ou seja, que o financiamento do orçamento português estava na ordem dos 40%, outros dizem que não, que era muito mais, que estava na ordem dos 60%, mas nunca na ordem dos 90%, como é hoje. Não há ninguém que defenda esse tipo de grandezas, mas, no entanto, já naquela altura já se começava a falar no colonialismo tardio, noutras valências para a economia santomense, que não só exclusivamente a economia da produção ou da monocultura do cacau. E já se falava, já haviam planos, já haviam relatórios no sentido de se diversificar, de facto, o caráter da economia do país. A minha pergunta é, fazia sentido, e agora vamos falar já do pós-colonial, fazia sentido continuar a insistir na mesma monocultura quando já sabia que aquilo era um produto ou uma forma de produzir falhada, independentemente da sua nacionalização, independentemente também da gestão por parte do Estado daquele produto e daquele modo de produção? Eu recordo-me de uma entrevista dada, penso eu que em 1979 ou 80, pelo então Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, em que ele dizia que tínhamos que insistir na produção de cacau com o objetivo de ganhar folga para depois relançar outras atividades. Ora bem, essa estratégia, do ponto de vista teórico, parecia, enfim, ter algum cabimento. Só que, olhando para as estatísticas... Já estava tudo... Ora bem, não era possível. Não era possível. Portanto, as terras que estavam a ser abandonadas no sistema colonial já estavam esgotadas. Mas já não havia grande margem para aumento da produção. E porquê? E porque também, por outro lado, após as nacionalizações, entendeu-se que era necessário o país ser quase autossuficiente em alguns produtos agrícolas, nomeadamente para o consumo local. Ora, isso ia desviar a atenção, ia desviar investimentos na produção do cacau, nos tratamentos que eram necessários ser feitos, porque o cacau portanto, é uma plantação que exige muitos cuidados. E esses cuidados foram, de alguma maneira, negligenciados a favor do tipo de produção para o consumo doméstico. Porque, entretanto, o país começou a ter dificuldades de importar bens do exterior e, obviamente, que eles tinham que ser substituídos por produção local. E, naturalmente, que isso não dava espaço de manobra nem margem para aumento da tão chamada aumento da produção de cacau. Era, enfim, um objetivo, do meu ponto de vista, inalcançável. E isso veio-se a verificar. Portanto, esta estratégia não podia, de forma alguma, resultar. E o resultado, isto tudo, foi uma quebra acentuada da produção, com também houve alguma desvalorização em termos de mercados internacionais do próprio produto, sim. Caiu de alguma maneira em desgraça e os preços caíram. Portanto, há uma conjugação de baixa de produção e baixa de preços que foi, enfim, fatal para toda a economia de São Tomé e Príncipe. Para além dos erros domésticos. Que sim, volto a citar. Erros de gestão. Até no modo de produção. O próprio modo de produção, a saída dos técnicos portugueses e não só, que lá estavam
foi, porque não eram só técnicos portugueses, também estavam lá muitos cabo-verdianos, técnicos intermédios, e que saíram. Intermédios e superiores. Exato, intermédios e superiores também. E que saíram. Enfim, durante algum tempo ainda ficaram, mas aperceberam-se que havia um certo nacionalismo, que era preciso santomicizar toda a atividade, e isso teve efeitos brutais e naturalmente provocou o colapso. Houve, de facto, um colapso da economia de São Tomé e Príncipe. Portanto, os receios que haviam sobre a sobrevivência de São Tomé concretizaram-se, efetivamente. O país claudicou, o país faliu. Sim, é preciso dizer isso com toda a clareza, porque muita gente isso. não quer dizer que em 83 estávamos em crise. Não é crise. Em 1983 o país bateu no fundo, faliu, claudicou, morreu. E teve, durante todo o processo de aproximação, do abandono, todo o processo socialista, de socialização do país, foi posto em causa em 1983, e a partir daí o governo teve que experimentar uma política de aproximação ao então chamado Ocidente, que, através das ajudas internacionais, do tipo de apoios, da abertura do mercado, se conseguiu paulatinamente ir, enfim, procurando revitalizar o país, mas com base em ajudas, mas que essas ajudas não tiveram qualquer efeito, do meu ponto de vista, em termos de criar um sistema económico que pudesse suportar quer o crescimento da população, quer as necessidades da soberania. Porque a soberania também tem os seus custos. E que não são poucos. Estamos a falar da defesa, da representação externa, de cumprir os compromissos assumidos com as organizações internacionais, pagar cotas das várias organizações em que nós estamos presentes e que nós, enfim, volta e meia, há informação que o país, enfim, não paga as cotas desta ou daquela organização há não sei quantos anos. Mas as cotas são caras. Pois são caras, mas estes são os custos da soberania. Naturalmente. E que o país tem que ser capaz de os poder suportar. Mas diz uma coisa, e falaste aqui dos custos da soberania, enfim, também, e pode-se subdividir desta forma, os custos sociais da soberania, ou seja, que é todo o setor social que o Estado também tem, obviamente, que financiar. Educação, saúde. Sim, claro. E segurança social, de certa forma, se bem que seja mais ou menos contributiva a segurança social. Não. O que acontece é o seguinte, tivemos um momento em que não éramos totalmente capazes de cumprir qualquer um desses custos de soberania, até que chegamos aos dias de hoje, em que dois deles, a educação e a saúde, são praticamente financiadas, todo o orçamento é praticamente financiado pelo exterior. E já as bolsas de estudo para os estudos universitários e pós-universitários. Bem, chegando aqui, que é o que interessa a quem nos está a ver, ouvir e ver. Chegando aqui, temos a fase, já do início da Segunda República, em que se pensou que o arranque poderia vir daí, ou seja, que essa conjugação das liberdades e da democracia que seria um motor, enfim, digamos que não de arranque, mas de rearranque para a criação efetiva de uma economia moderna e dinâmica. Isso não aconteceu. Do teu ponto de vista, quais foram os fatores, ou o principal fator para essa impossibilidade? Uma vez mais, é a percepção que nós temos, e ainda temos isso, que é possível desenvolver São Tomé e Príncipe numa ótica de uma economia portanto, em autarcia. O que é uma economia em autarcia? Portanto, sem ligações ao exterior. Que é possível, paulatinamente, um país pequeno como o nosso, produzir internamente todos os bens e ir por essa via diminuindo a nossa dependência em relação ao exterior. Ora bem, as nossas características, a nossa dimensão, a nossa pequeníssima dimensão territorial e também de população, porque a população também é um fator muito importante, as pessoas contam, não nos permite produzir tudo o que nós precisamos, nem pouco mais ou menos. Bem pelo contrário. Pela nossa dimensão, número de pessoas e territorial, temos que ter uma forte dependência em relação ao exterior. Mas essa forte dependência não quer dizer que estejamos a viver de subsídios, de apoios. Não. É produzir algo que nos permita vender no exterior e com o produto dessa venda, que é o que acontecia na economia colonial, podemos satisfazer um conjunto de necessidades. Ora, é isso que não aconteceu. As apostas foram, sobretudo, no sentido de investir no mercado local. No mercado local sem uma perspectiva de exportação. De externalizar a economia. De externalizar a economia. Logo, os efeitos, como esse investimento não teve qualquer efeito multiplicador, porque é uma economia pequena, não há efeitos multiplicadores significativos. Todo investimento que é feito volta a sair.
não há a criação de uma rede, não há a criação de empresas que possam, de alguma maneira, criar o sistema económico, criar uma rede de interesse e gerar esse efeito multiplicador para o desenvolvimento e crescimento do país. Ou seja, estamos a investir numa coisa que não podia, de forma alguma, produzir resultados práticos. O que tu defendes é interessante porque tu dizes que os últimos 20 anos foram uma perda de tempo, exatamente por falta de visão, e acabaste de caracterizar a falta de visão, e também por falta de estratégia. A questão é a seguinte, achei isso muito interessante na palestra que deste, e, enfim, que estivemos juntos na Faculdade de Direito, porque tu trazes dois exemplos. O caso da Madeira e o caso das Maurícias. Trazes dois exemplos, países insulares, pequenos países insulares, exatamente como nós, mas que têm economia. Qualquer um dos dois tem economia, com características diferentes. Portanto, a Madeira é uma região autónoma. Com certeza. País não. Obrigado pela correção. Não é um PEI, é uma região autónoma. Maurícias, sim, é um PEI. É um pequeno estado insular. Mas porquê que eu trouxe portanto, a região autónoma já percebi a dinâmica. Porque aqui a questão é política também. Não, Abílio, porque é pertinente. Porque tem o debate continua, mas é um debate silencioso que ninguém quer ter em São Tomé. Não, porque é politicamente incómodo. Mas só para dizer que a Madeira é ligeiramente mais pequena, em termos territoriais, é mais pequena que São Tomé, que São Tomé e Príncipe, mas tem mais população, sem contar com, enfim, uma grande comunidade imigrante, que é mais do que a população residente nesse arquipélago. Tem também duas ilhas, curiosamente, uma maior e uma mais pequena, portanto seria o equivalente. Muito semelhantes. Em termos de dinâmica, também existe muita dinâmica entre elas. E, portanto, fui buscar porque tem muitas semelhanças com São Tomé. Porque e até alguns ciclos económicos coincidentes. Exatamente, precisamente. Aliás, os dois arquipélagos começaram com a cana-de-açúcar, primeiro a Madeira e depois São Tomé e Príncipe. Aliás, foi da Madeira que saiu toda a tecnologia para ser montada em São Tomé e Príncipe. Portanto, há esse paralelismo entre esses dois arquipélagos do Atlântico. O Atlântico mais a norte e São Tomé e Príncipe no Atlântico mais ao sul, mais central. Portanto, fui buscar porque é curioso que também diz uma pequena economia não pode ser muito diversificada. Não podemos ficar à espera. A Madeira continua a ser, basicamente, produtora de banana, alguma uva para a produção do vinho da Madeira. Tem reputação. E, sobretudo, vive de serviços. Serviços como o turismo, a banca, serviços financeiros, agora, enfim, prejudicado por questões que têm a ver com a sociedade financeira exterior da Zona Franca da Madeira. Mas é esse tipo de economias, e nós vamos ver também nas Maurícias o mesmo padrão. Também temos uma economia de base agrícola. Sim. Também evolui mais ou menos da mesma forma, com o ciclo de cana-de-açúcar, mas que tem hoje uma plataforma de prestação de serviços variados, que, portanto, já não depende tanto da cana-de-açúcar como já dependeu. Mas esses dois exemplos que dás, deixa-me interromper, porque isto é relevante e dizer isso as pessoas não estão a ver. Íamos passar por cima disto e não podemos passar por cima disso. É que destes dois exemplos, um realmente é um PEI, um pequeno estado insular, e o outro é uma região de Portugal, uma região autónoma de Portugal. Essa é uma discussão muito querida ao Alcídio, eu tenho que dizer isto aqui, porque o Alcídio é daqueles que ainda têm dúvidas se a independência deveria ser total, como nós verificamos aqui, ou se haveria de ser outra coisa qualquer transitória, como terá sido até, inclusive, proposto na altura da nossa independência. Porque esse debate também houve no país e muita gente não sabe que ele, de facto, houve, mas houve, de facto, esse debate. Lendo, por exemplo, agora os livros de memórias de muitos dos nacionalistas, ninguém quer assumir claramente que o debate foi colocado. Exato, que existiu esse debate. Que o debate existiu. Parece que nunca existiu o debate, se bem que ele conste, de facto, das memórias de qualquer um deles, não é? E tal, enfim, uns adjacência, outros federalistas, outros teses desse género. E é curioso que trazes a Madeira, porque realmente pode personificar aquilo que seria São Tomé se continuasse a ser uma região autónoma de Portugal, ou o que seja,
E também traz as Maurícias como o exemplo também de uma independência muito anterior à nossa, e é uma independência curiosa, porque é uma independência logo democrática, mas com um período de transição até 91, quando eles efetivamente se tornam absolutamente independentes, porque eles são independentes em 69 e fazem quase 20 anos ainda em parceria com o Estado colonial e com um outro Estado, no caso a Índia, né? São dois Estados com parcerias de proximidade com as Maurícias. E são dois exemplos de sucesso, de criação, quer dizer, de criação de economia, pelo menos, não é? Precisamente é exatamente isso. Porquê? Porque não houve, nessas duas economias, que não as fui buscar, porque, enfim... Não foi nenhum acaso. Não é? Exato, não é obra do acaso. Porque a tentação é sempre comparar com Cabo Verde. Sim. Mas essa comparação, poderia explicar noutra ocasião, que ela, para mim, não é a melhor. Porquê? Portanto, a questão das Maurícias e da Madeira é bem revelador da importância da continuidade. Não provocar disrupções na economia. Porque foram economias que foram fazendo o seu caminho, paulatinamente, sem grandes convulsões políticas, com grande estabilidade, e isso foi muito importante para criar confiança, primeiro nos investidores, não só os que já existiam, mas também aqueles que queriam e foram investir nessas economias. Portanto, a questão da credibilidade das políticas, a questão da estabilidade, da continuidade, de se perceber qual é o caminho que vai ser seguido, é extremamente importante para quem quer investir. E isso, em relação ao São Tomé e Príncipe, não tem existido. Portanto, a questão que eu coloco, e foi uma das... enfim, que eu provocatoriamente fiz nessa comunicação, era que era essencial, se calhar, pelo estilo, pelo modelo que optamos, o modelo da independência total e imediata, tínhamos que fazer as nacionalizações, necessariamente. Mas, por outro lado, a consequência é que as nacionalizações não podiam ser feitas porque isto ia provocar, e provocou, uma forte quebra na produção. Portanto, era esse o receio que havia na generalidade das pessoas que defendiam não há pressa para irmos para a independência. Devemos fazer esse caminho de forma paulatina, de forma mais concertada, de forma programada, para evitar estas disrupções, porque São Tomé e Príncipe, de todas as 5 colónias de África, era a que tinha mais a perder em termos de economia. Era a que tinha mais a perder. As pessoas não sabem disso, mas era a que iria sofrer mais. Não era que Cabo Verde pouco ou nada tinha a perder, porque Cabo Verde já vivia sobretudo dos cabo-verdianos. Portanto, não havia uma necessidade de descolonizar a economia, porque ela já estava em descolonização automática, praticamente. Portanto, e os cabo-verdianos tiveram muito cuidado de evitar essas disrupções também. Eles não dependiam de um produto agrícola. Portanto, dependiam essencialmente de serviços, que os cabo-verdianos já estavam, já dominavam. Os são tomenses não estavam envolvidos na produção do cacau. Ponto. Repara, é que nós estávamos envolvidos nem na produção do cacau, nem na produção de serviços para fora. Não. Sempre produção de serviços para dentro. Interna, ou seja, a função administração pública, da administração colonial. Precisamente é um problema incrível. E essa reflexão é muito triste não ser feita internamente, porque isto também dá muita nota de como o país foi evoluindo e de como nós temos algumas debilidades, que são debilidades que têm que ser fortemente atacadas hoje. Claro. Mas vale a pena pensar, regressa, que isto é... Passou-me agora aqui assim, um flash pela cabeça, porque é muito importante refletir sobre estes detalhes. Porque, para serem detalhes históricos, são detalhes que marcam completamente o presente e marcarão o futuro se não se fizer alguma inflexão. É verdade que houve erros de gestão, mas a verdade também é que depois de um conjunto de medidas tomadas, esses erros eram inevitáveis quase. Portanto, nós hoje criticamos muito os dirigentes pelos resultados não obtidos, ou melhor, pelos maus resultados, ou melhor, como é que quem gosta de dizer, para resultados menos bons, mas a verdade é que um conjunto de decisões foram tomadas em 74, determinaram todo o resto. E o que se seguiu foi quase inevitável. É verdade que foi ajudado também por um conjunto de mais decisões. Claro. Mas isso, enfim, são contas de outro rosário. Porque houve também uma segunda oportunidade, que foi de reprivatizar as roças, mas politicamente houve forte resistência e optou-se por uma solução que era também igualmente má. Bizarra completamente, foram os famigerados acordos de gestão das roças com entidades privadas. Resultado,
não produziu os efeitos necessários. Era uma espécie de parceria público-privada. Não, má parceria público-privada. Na agricultura, em parte nenhuma do mundo eu ouvi falar. Muita gente esquece. É que muita gente não tem noção de que a agricultura é muito especial, porque exatamente pela questão da quase que necessidade do agricultor identificar-se com a terra, quer dizer, ter uma identificação clara e profunda com aquela terra, como se fosse uma continuidade de raiz, não é? Ora bem. Isto é característico na agricultura. Agora, fazer um contrato de gestão em que a pessoa que faz a gestão, fez ao fim e ao cabo a gestão de ajudas que foram postas à disposição de São Tomé para revitalizar as roças, obviamente que eles fizeram, enfim, o que acharam que tinham que fazer, chegaram ao fim e disseram, olha, isto afinal não deu, nós podemos ficar isto por tudo em meia, mas se não quiserem assim, olha, todos os apoios financeiros que foram dados ficam para dívidas externas de São Tomé. E ficou. Bem, mas depois também o que vale é que depois fomos perdoados em grande parte dessa dívida. Portanto, é esta sorte que São Tomé também tem vindo a aproveitar-se e que tem estado a ajudar a perpetuar este tipo de economia, este tipo de dependência em relação às ajudas. É que depois há um certo pensamento que esse dinheiro não é para pagar e até agora, enfim, essa tese tem-nos valido, mas não é um bom caminho. É um mau caminho porque não produz bons resultados. A questão aqui é o futuro. A questão aqui é o presente e o futuro. E já é mais ou menos consensual, se bem que seja também um consenso venenoso, porque pouco profundamente debatido, que São Tomé e Príncipe, e nós estamos condenados a ser uma plataforma de serviços, enfim, uma zona de negócios, como se quiser considerar e catalogar, mas a verdade é que para sermos isso temos que fazer meia dúzia de coisas que são, obviamente, essenciais. São coisas que custam, pelo menos alguma estabilidade política, que a visão seja clara e, sobretudo, que se crie uma reputação. Ou seja, que se rompa com o país dependente e que vive essencialmente de mãos estendidas à espera das ajudas para funcionar de alguma forma, que se rompa também com um país constantemente em crise política, não é? Porque isto não dá reputação a país rigorosamente nenhum, e que se rompa, sobretudo, com a forma de olhar-se para a economia são tomense, ou seja, esquecer que a economia são tomense tem que viver à volta dos 2 milhões ou 3 milhões mensais que custam a administração pública, que é ela que faz a economia, não é? E que tem que ser qualquer coisa mais e que essa coisa terá que vir do impulso muito forte da economia privada, do setor privado. Como fazer isso acontecer? Na Madeira conseguiram fazer acontecer por uma série de razões. A Associação a Portugal mais União Europeia, Maurícias, associação especial, digamos, a Índia e também a França, mas com a Índia essencial e hoje também com a Austrália e com a África do Sul. É uma coisa... sim, a CADC. Onde eles são integrados. Onde eles são completamente integrados e a produzirem documentos dentro e a marcarem a tendência dentro da própria organização regional. Bem, a nós o que é que nos cabe? A nós o que é que nos cabe? Enfim, pormos um bocado de parte o slogan independência total. Isto aconteceu há 40 anos, homem. Não, é o slogan em si. Porque o slogan está de tal maneira enraizado que os santomenses ainda acreditam nessa possibilidade da independência total. Nesse conceito. Enfim. Não, o conceito que nós temos que pensar é no conceito de interdependência. Nós temos que criar relações de interdependência com parceiros. Portanto, não é uma relação de dependência, é uma relação de interdependência. Ora, em relação às Maurícias, há uma interdependência com a Índia, porque a Índia precisa das Maurícias para atingir alguns mercados, nomeadamente da costa oriental africana. Sim. Portanto, nós temos que identificar outros países que estejam, de facto, interessados em investir na costa ocidental africana. Não falo na zona da África Central. Temos que ser mais abrangentes. Temos que ir de Angola, pelo menos até a Costa do Marfim, um bocado mais acima, eventualmente. É nessa geografia que temos que pensar. Não podemos nos limitar à África Central. Porque o que é hoje a Comunidade Económica da África Central não tem viabilidade, do meu ponto de vista. Não tem. São tudo países para esquecer. São países para esquecer.
essa é verdade. Portanto, mas também era o momento, se calhar, de sermos mais liderantes ou atuantes. Liderantes nunca seríamos, pelo menos atuantes, mas também somos demasiado pobres para isso, para ser atuantes naquele contexto. Não temos condições, nem humanas, nem materiais. Portanto, temos que fazer uma política muito parecida com aquela que fez Cabo Verde há 30 ou 40 anos atrás. Portanto, nós ainda temos que fazer todo o caminho que Cabo Verde já fez nestes 30 anos, basicamente, que é procurar parceiros, não digo dentro da África, fora da África, que nos permitam depois abordar a África. Para mim, deve ser essa a estratégia. A tua tese atlantista, não é? É uma tese, Portugal, sobretudo, Brasil. atlantista, exatamente. Eu ouço falar muito da integração regional na nossa sub-região como, a solução para os nossos problemas. Não, do meu ponto de vista, é mais instrumental do que outra coisa. Essa é a minha perspectiva, eu sei que também é a tua. Portanto, isso só pode ser feito depois de conseguir este tal identificado os potenciais interessados, no qual que possam estar interessados na nossa posição geográfica, que é isso que é importante. Eu ainda esta semana ouvi uma declaração muito interessante de um antigo governante português, em que ele dizia, em que ele procurava explicar o porquê do forte apoio de alguns países à integração, ou melhor, à adesão da Guiné Equatorial. Está a falar do Luís Amado, não é? Exatamente. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Precisamente. Em que ele dizia claramente que São Tomé e Príncipe, só naquela zona, não chega. Sim, e eu fiquei, é preciso muito mais. E esse muito mais, o que era? É a Guiné Equatorial. Portanto, nós não podemos pensar que somos os melhores posicionados naquela zona, porque não. Temos concorrência. Temos concorrência, e a concorrência é forte. E essa concorrência é forte porque tem meios materiais que nós não temos. A Guiné Equatorial tem hoje, um poderio financeiro, é um país pequeno também, não tão pequeno quanto São Tomé e Príncipe, mas tem também duas ilhas muito melhor posicionadas, se calhar, do que as nossas, e que tem um pequeno território no continente. Portanto, tem todas as condições, desde que haja vontade e souberem fazer as coisas. Ainda são concorrentes. Ainda são concorrentes pelas circunstâncias políticas deles, porque já não seriam concorrentes em circunstâncias normais. Portanto, aquilo que nós temos destes anos todos dito como a nossa grande importância geoestratégica, mesmo essa importância geoestratégica tem muito que se lhe diga. E se nós não soubermos aproveitar, outros saberão fazê-lo por nós. E é isso que nós temos que interiorizar, ao invés de estarmos a perder tempo com questiúnculas e com questões que não têm nada a ver, que não nos interessam, com pequenas coisas que têm que ver com o posicionarmos para conseguir as pequenas benesses do Estado e daquelas pequenas ajudas, e não saímos desse círculo vicioso. E nós temos que quebrar isso. Temos que olhar para fora. E olhar para fora é precisamente encontrar âncoras no Atlântico, e temos boas âncoras no Atlântico, temos potenciais âncoras no Atlântico. Portugal, que nos ajudam. Angola, Brasil. Portugal, Angola, Brasil. Para mim é este triângulo de ouro em que Santo Tomé poderá encontrar o caminho para sair. Atenção, isso não é limitar as outras possibilidades. Não, é fazer deles âncora. Isso não inviabiliza outras parcerias. Não, é fazer desse triângulo o triângulo core. Ou seja, a estrutura no qual vai assentar toda a estratégia e toda a estratégia. Porque as pessoas dizem, mas o Brasil tem problemas. Mas o Brasil tem problemas, mas é um país enorme, com potencial brutal, que já faz coisas maravilhosas. E que nós nem imaginamos a quantidade de mercadorias brasileiras que passam por nós em direção à Nigéria, que é Nigéria e Angola. Se nós formos capazes de posicionarmos como uma plataforma, como é que eu te explicar, como um ponto de apoio aos investimentos brasileiros na costa africana, na costa ocidental africana, e não só, mesmo nos países do interior da África, porque o Brasil tem um potencial tal que tem capacidade para negociar e para transacionar com todo e qualquer país em África. Sim. Se nós nos podemos posicionar como uma retaguarda, digamos assim, ou um ponto avançado, para ser mais exato, desses investimentos, já seria muito complicado. Portanto, são empresas brasileiras que têm subholdings vocacionadas para os mercados africanos, poderão ficar sediadas em São Tomé. E é esse tipo de serviço que pode gerar depois rendimentos
Porque uma coisa, enfim, taxar uma empresa dessas a 1%, a bilho... Nem vale a pena fazer as contas. Aliás, basta olhar só para a balança comercial entre o Brasil e os países dessa costa, e eu digo às pessoas para fazerem essa experiência, que há documentação online que suporte isso, e ver o que é, nem sequer falo de 1%, muito menos que isso, que é para perceber o que é que se pode, enfim, 1% não seria possível, nem tudo passaria por ali, mas uma parte, especular, só especulando, e se ter a noção do potencial desse tipo de posicionamento. Agora, pensando ao contrário, para além do cacau, que produto é que nós temos se queremos? O cacau, não vamos colocar aqui o cacau, que sabemos que hoje o cacau biológico tem sido a nossa safra, ainda assim, não é, com uma produção baixa, mas enfim, a produtividade é alta porque está em alta o preço no mercado internacional. Vamos falar de cacau. Aqui interessa-me, são soluções um pouco mais criativas. Eu lembro de uma conversa que tivemos muito recentemente, tu dizias uma coisa muito curiosa, que era como é que nós queremos vender o país como uma zona de serviços, também de serviços financeiros, se nós temos um banco do Estado que nem sequer é capaz de sair do país. Um banco como é o caso do BIST, cuja estratégia é estar ali no mercado São Tomé, que personifica toda essa ideia autarcia. Essa autarcia que tu dizias, que é estar ali, abrir uma rede de balcões, tudo ali dentro. Como é óbvio, isso tem limites. Claro. E esse banco não posicionar-se fora de São Tomé como um banco bandeira, ainda com a nossa dimensão, sobretudo em países também da região e que têm muita imigração São Tomé. Caso de Angola, caso do Gabão, caso da Guiné Equatorial e, em última instância, o caso de Portugal. Ou seja, de dois dos vértices daquele triângulo do Atlântico que tu dizias, exceto o Brasil, dois estariam na orla ou digamos que na rede do possível do BISTP. Quer dizer, isto é uma solução assim tão criativa, isto é uma solução tão arriscada do ponto de vista financeiro e económico de se fazer? Bom, é preciso termos também em conta que, enfim, os 2 acionistas, os 2 parceiros de São Tomé e Príncipe têm visões diferentes, não? Enfim, são precisamente destas 2 geografias. Também conta. Estamos a falar da Caixa Geral de Depósitos e do BAE. Portanto, qualquer um desses bancos também tem os seus próprios interesses. Portanto, eu via a questão do BIST mais como... nós abrimos o nosso mercado financeiro, há muitos investimentos da costa africana. Temos bancos provenientes dos Camarões, da Nigéria, do Gabão, para um mercado exíguo, de Angola também, obviamente, para um mercado pequeniníssimo como o nosso. Mas nós não temos qualquer resposta a posterior. Portanto, nós estamos a partilhar o nosso mercado doméstico, mas depois não temos, enfim, qualquer investimento fora do país. Portanto, um país pequeno tem que conseguir ter também investimento, tem que superar a sua dimensão. Ele tem que produzir infinitamente mais do que aquilo que é suposto ele produzir. Portanto, nós temos também que sair, olhar para... Não é só dizer queremos investimentos da costa africana para o país. Se nós fizermos isso, vamos ser simplesmente absorvidos. Esse é o resultado final. Portanto, temos que ser capazes também de conquistar mercados fora do país. De ousar, de arriscar. De arriscar, de ousar. É por isso que eu dizia, e não me referi apenas ao BIST, referi-me também à CST, porque também há abertura também no setor das telecomunicações, mas nós não temos nenhum instrumento, nenhum investimento fora de São Tomé e Príncipe. Portanto, nós não podemos viver nesse modelo, porque o que vai acontecer é sermos simplesmente absorvidos. E é esse o grande risco que seremos um departamento de qualquer um daqueles países ali, portanto, à volta. E é esse, do meu ponto de vista, o risco, se nós não conseguimos sair desse modelo virado essencialmente para o nosso pequeníssimo mercado. Porque os são-tomenses não vão ter hipóteses de competir, não haverá um empresariado são-tomense, porque ele não tem formas de... Porque se o investidor são-tomense quiser ir para o Gabão, por exemplo, ele não tem no Gabão um banco que o auxilie. Até para ir a uma loja de vender bananas São Tomé. Exatamente. Portanto, nós temos que pensar nestas pequenas coisas. Pequenas que são grandes coisas. E temos que sair deste modelo em que nós estamos, enquistados e virados, a olhar essencialmente para o nosso umbigo. Portanto, a economia precisa-se efetivamente. A economia precisa-se porque não a temos. Ou a que temos é muito frágil, é muito débil e assenta em bases que não são sustentáveis a médio e longo prazo. Alcídio,
uma vez mais, obrigado. Obrigado, pela ótima conversa. este... Ser muito curto, porque senão estávamos aqui horas e horas a falar sobre isso. Sim, obrigado. havia muitos mais temas a abordar, mas poderá ficar para outra Há de haver uma próxima oportunidade, com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Já de seguida temos as notícias da semana. Seguem-se as notícias internacionais que destacamos hoje. A ministra moçambicana do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Dias Diogo, considerou em Genebra que a formação profissional é uma das prioridades do país, principalmente para combater o desemprego jovem. O presidente angolano, José Eduardo dos Santos, assegurou que as reservas cambiais de Angola, afetadas pela queda significativa do preço do petróleo no mercado mundial, garantem mais de 7 meses de importações. O presidente angolano falava na abertura de um fórum económico sino-angolano em Pequim, culminando a sua visita oficial à China. Indicou ainda que a orientação do seu governo é promover a estabilidade necessária para o crescimento económico sustentável através de uma ação coordenada das políticas fiscal, monetária e cambial. Moçambique vai apostar na formação profissional, que é uma prioridade para a ministra moçambicana do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Dias Diogo, que considera que a formação profissional é uma das prioridades do país, principalmente para combater o desemprego jovem. A industrialização gradual do país requer pessoas capacitadas à altura de responder aos desafios do mercado, e este é um dos novos objetivos de Moçambique. Estamos mesmo a terminar. Antes disso, deixo-lhe algumas sugestões. Já há algum tempo que não sugeria livros, 2 livros de 2 autores são-tomenses. Um livro de memórias, Memórias e Sonhos Perdidos, do Dr. Guadalupe de Seita, enfim, um velho nacionalista, enfim, como ele diz aqui, no subtítulo, de um combatente pela libertação e progresso de São Tomé e Príncipe. De facto, um combatente, um nacionalista, um combatente pela libertação, o político, e pelo progresso, enfim, enquanto dirigente do MEP, que foi uma espécie de missão de erradicação do paludismo. Portanto, essas 2 dimensões, a política e também a profissional, estão bem patentes aqui no livro. Eu, enfim, se calhar, dedicava só um programa para falar sobre o conteúdo do livro, que eu já tive a oportunidade de ler. No entanto, recebi agora mesmo O Labirinto da Esperança, por falarmos em economia, precisa-se, do Lúcio Neto Amado, que tem sido um produtor, enfim, coerente de obras sobre o país e sobre a sua cultura. Desde contos até ensaios culturais, enfim, o Lúcio Neto Amado, todos os anos, oferece ao país uma obra. Desta vez, O Labirinto da Esperança. Eu agradeço ao Lúcio, ele que me enviou o livro, ainda não li, acabei mesmo agora de receber. Vou lê-lo com todo o gosto e aconselho também que façam o mesmo. 2 autores são tomenses, 2 personalidades conhecidas, há que ler e há que ler bastante sobre nós próprios. Obrigado por nos ter acompanhado nesta emissão. Espero por si no próximo sábado, pelas 18 horas, youtube.com, canal STP TV. Eu sou a Billy Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.